Deus criou os homens e os anjos? E a criação dos anjos? Ela veio antes da criação dos homens ou foi depois? Nesse vídeo de hoje, nós vamos explicar isso através do grande catecismo de São Pio X. Então convido você a ficar comigo, mas já se inscrever aqui no canal, dar o seu like e ativar os sininhos para as notificações. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esta é a segunda aula, o segundo vídeo da série Credo Explicado. O primeiro vídeo eu vou deixar no card aqui em cima para que você possa assistir. Nesse primeiro vídeo, que está no card, eu falei sobre o primeiro artigo da nossa fé. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje nós vamos continuar esse artigo nesse segundo vídeo. Então esse é um complemento do primeiro. Se você não assistiu o primeiro, assiste ele lá, depois você volta para cá, ok? Depois de ter falado de toda a criação, do porquê Deus é criador, porquê que Ele que é o criador do céu e da terra, o que significa essa criação do céu e da terra, o catecismo começa a nos falar sobre a criação dos seres angélicos, porque foi Deus que os criou também. Para se referir a eles, o catecismo faz a seguinte pergunta: quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. E quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Por isso que são criaturas mais nobres, são puramente inteligentes. A inteligência de um anjo, ela supera e, assim, de muito a inteligência de um ser humano. Porque o ser humano, nós, homens, olhamos as coisas e as inteligimos aos poucos. Nós precisamos de uma vida inteira para conseguir compreender o que é que está acontecendo conosco, o que é que as realidades querem nos dizer. Nós precisamos, às vezes, de muitos anos para conseguir chegar a uma decisão, porque a nossa inteligência ela vai, aos poucos, aprendendo, observando, vai recebendo luzes naturais aos poucos. Já os anjos não. Quando eles tomam uma decisão, eles já têm claramente todas as consequências que essa decisão terá. Por quê? Porque eles são seres totalmente inteligentes. É exatamente por isso que houve apenas uma decisão tomada pelos anjos, que foi a decisão que levou Lúcifer à sua queda. A decisão entre aqueles que serviriam a Deus e aqueles que não serviriam a Deus. E os anjos não se decidem mais depois disso. Por quê? Porque uma decisão, uma vez tomada por um anjo, não pode haver arrependimento, uma vez que eles têm uma visão total de tudo que vai acontecer, através da sua inteligência que é totalmente apurada. Para que fim criou Deus os anjos? Deus criou os anjos para, por eles ser honrado e servido e para os fazer eternamente felizes. Ou seja, Deus criou os anjos para que os anjos os servissem e para que, fazendo isso, ou seja, com essa ação de serviço, os anjos fossem eternamente felizes. Ou seja, há felicidade na missão dos anjos? Claro que há. E qual é a felicidade? A felicidade está em servir, porque eles foram criados exatamente para isso. Então, muito contrário do que muitos pensam, né? Nós olhamos a missão dos anjos e tomamos um grande aprendizado para nós, que vale a pena servir. E há uma grande alegria em servir. Veja bem que o catecismo ensina. Deus criou os anjos para que eles, os anjos, honrassem a Deus e para que eles, os anjos também, fossem eternamente felizes. Que forma e que figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos criados por Deus para subsistirem sem ter de estar unidos a corpo algum. Ou seja, os anjos não têm forma, tá? Então por que na pintura sacra a gente vê os anjos com o corpo humano? A gente vê até aqueles serafins, né? Que são os anjos que ficam ali na hierarquia angélica, adorando e amando a Deus o tempo todo. Por que eles aparecem com aquelas cabecinhas e com as asinhas lá? Então o anjo não tem asa? O anjo não tem corpo? Não, nenhum dos dois. O anjo não tem nada disso. A pintura sacra, a arte sacra, ela coloca os anjos com essa forma humana porque é a única maneira de nós entendermos os anjos. É a única maneira de nós olharmos e vermos seres, tá? Ou seja, a forma que a inteligência do homem, mais uma vez limitada, consegue enxergar a realidade angélica por figuras, tá bom? Porque nós olharmos um anjo numa pintura sacra nada mais é do que uma figura. Nada mais é do que uma representação, porque ele não tem aquele formato, ok? Por que então se representam os anjos com formas sensíveis? E aí o catecismo vai responder o que eu estou acabando de dizer.
representam-se os anjos com formas sensíveis para auxiliar a nossa imaginação e porque assim apareceram muitas vezes aos homens, como lemos na Sagrada Escritura. Ou seja, quando os anjos aparecem na Sagrada Escritura, normalmente eles aparecem em formas de homem. Ou seja, Deus concede ali ao anjo naquele momento, né, o poder de aparecer num formato humano para que nós, homens, possamos ver essa realidade que para nós ainda é tão sobrenatural. Foram todos os anjos fiéis a Deus? Nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a Ele, independentes do seu poder. Por este pecado, foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Então, aqui nós estamos falando da grande batalha que houve entre Lúcifer e os anjos caídos e São Miguel e os anjos que servem a Deus, os anjos bons, tá? Então, nós temos anjos maus? Temos. Temos anjos maus e temos os anjos bons. E essa batalha entre eles acontece até hoje, é uma batalha espiritual. Que batalha que é essa? É batalha pelas nossas almas, né? A Sagrada Escritura mesmo diz isso, que nós estamos rodeados, né, dessas forças malignas, mas também das forças angélicas que são boas. Então, cada nós batizados temos um anjo da guarda. Nosso anjo da guarda está conosco, lutando por nós. E por que a gente tem anjo da guarda? Um dos motivos é para que ele combate contra os anjos malignos que estão espalhados nos ares. Tá? Existe um combate espiritual. Nós não enxergamos. É lógico, a gente não tem que fazer uma visão romântica da coisa. É um combate mesmo. Nós não devemos querer entrar nesse combate direto com o demônio, porque é óbvio que nós perderíamos. A gente tem que fugir e recorrer à graça de Deus. Mas os nossos anjos combatem por nós. Esse combate existe, ele é real, tá bom? Talvez você nunca aprendeu isso, ou se aprendeu de uma forma errada. Nós temos que fugir do demônio, porque ele tem mais inteligência do que nós no que diz respeito a nos tentar. Se nós tentarmos ficar brigando com o demônio, a gente vai perder na tentação. Mas o anjo da guarda, ele luta por nós. Ele combate por nós, no nosso lugar, para que a nossa alma seja salva. Como se chamam os anjos excluídos? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônios. E o seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. Os demônios podem fazer-nos algum mal? Sim. Os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhes der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. Como assim? Os demônios podem nos fazer mal à alma e ao corpo se Deus lhes der licença. É exatamente isso que eu ouvi. Até para que os demônios ajam, Deus tem que permitir. O demônio, ele tem poder, mas ele não tem tanto poder assim para fazer o que ele quer conosco, a não ser que seja por permissão de Deus. E por que Deus permite uma atrocidade dessas? Se Deus é todo bom, Deus permite porque Deus é Pai. Deus permite porque Ele nos dá liberdade. Então Ele dá para você a liberdade de escolher o seu caminho, se é para o bem ou se é para o mal. Além disso, Deus, de todos os males, Ele tira um bem maior. Das situações que são difíceis, das situações que às vezes nos levam ao pecado, das nossas fraquezas, Deus ainda consegue tirar uma conversão. Mas acima de tudo é porque Deus respeita a liberdade. Por isso que Ele permite que os demônios, por enquanto, estejam atuando no mundo. Porque chegará o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo virá pela segunda vez e o demônio e os seus sequazes ficarão todos amarrados eternamente e não terão mais poder sobre nós. Os que foram condenados ficarão condenados para sempre e os que foram salvos ficarão salvos para sempre. Mas por enquanto Deus permite por uma questão de liberdade. Falando em liberdade, você poderia aproveitar a sua liberdade agora para clicar aqui nesse botão chamado inscreva-se e se inscrever no canal, deixar a sua curtida, ativar os sininhos para notificação e também deixa o seu comentário. Às vezes tem alguma dúvida que você tem aí ou alguma coisa que você gostaria de aprender, pode deixar que eu terei o prazer de responder todos eles. Por que os demônios nos tentam? Os demônios nos tentam pela inveja que eles têm de nós e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação. O demônio tem inveja do ser humano, viu? Isso é o catecismo que diz, tá? E por ódio a Deus. Eles têm ódio a Deus, então tudo aquilo que Deus não quer, eles fazem. Deus quer a salvação da alma. Eles vão tentar fazer com que a alma se perca porque eles têm ódio a Deus. E porque eles têm inveja de nós, que somos criaturas imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos são imagem e semelhança. Mas nós somos. E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-os com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Está aqui a resposta claríssima. Por que Deus
permite essas tentações para que nós alcancemos as virtudes. A virtude ela só é alcançada com a luta, com a batalha. Isso é para qualquer coisa na vida. Alguém que tem a virtude de acordar cedo, por exemplo, né? Tem o hábito de acordar cedo. É porque teve que vencer-se muitas vezes para que não acordasse tarde, né? Teve que trabalhar, teve que fazer um esforço contra si mesmo. As virtudes também nós adquirimos pela graça do Espírito Santo, por essa batalha contra nós mesmos, contra as tentações. Como que nós podemos vencer as tentações? Vence-se as tentações com vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. O que é vigilância? É o vigiar para não cair. Para não cair em tentação. Ou seja, eu sei que tem situações que podem me levar ao pecado, então eu tenho que vigiar contra essas situações. Isso é óbvio, gente. As pessoas, elas ficam caindo em tantos pecados aí e a desculpa delas é a fraqueza. Mas vamos lá, tudo bem, tem fraqueza. Só que você vigiou. Você fugiu da situação. Você saiu daquele lugar que vai te levar ao pecado? Você deixou de assistir aquela coisa que vai te levar ao pecado? Você deixou de conversar com aquela pessoa? É isso mesmo. Deixou de conversar com aquela pessoa que vai te levar ao pecado? Se você não deixou de fazer isso, então não espere que aconteça uma graça sobrenatural e que haja em você, assim, né, milagrosamente, porque isso não vai acontecer. Ok? Nós precisamos ter vigilância, oração, e aí com a oração que vem a graça, e aí a mortificação. Porque o nosso corpo está acostumado a buscar os prazeres. Nós queremos, foge da dor, busca o prazer. E com a mortificação, nós ensinamos o nosso corpo, ensinamos a nossa alma de que não é assim que as coisas funcionam. Para poder alcançar uma verdadeira recompensa, nós precisamos nos mortificar. Isso é para qualquer coisa na vida. Alguém que quer passar num concurso público federal e ganhar 30 mil por mês, ele vai ter que fazer a mortificação de, por meses, estar ali 2 horas, 3 horas por dia estudando para a prova daquele concurso. Aquela pessoa que quer se casar, enquanto ela está noiva, ela terá que fazer aí a mortificação de correr atrás de todas as coisas, juntar dinheiro, né, trabalhar bastante para que no casamento ela consiga casar com todas as contas em dia e assumir a nova realidade que é a sua família. Então, para tudo na vida nós fazemos mortificação. Um atleta, se ele quer correr aí a Olimpíada, se ele quer disputar grandes corridas, ele precisa fazer mortificação de por anos, fazer treinos diários, se submeter a uma dieta rigorosa. Isso é uma mortificação. Para a vida espiritual, para entrar no céu, a mortificação é muito maior, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse o quê? A porta do céu é estreita, mas a porta da condenação é larga. Muitos vão por ela, que é mais fácil, mas a porta estreita precisa de mortificação. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus, como que eles se chamam? Os anjos que se conservaram fiéis chamam-se anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos, tá? Existe uma hierarquia angélica, mas isso vai ser um assunto para um outro vídeo, tá bom? De forma genérica, nós chamamos toda essa hierarquia de anjos bons de anjos. O que aconteceu aos anjos que se conservaram fiéis a Deus? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus, nossa, eles foram confirmados em graça, e muita graça, né? Gozam para sempre da visão de Deus, amam-no, bendizem-no, louvam-no eternamente. Olha que grande graça. Eternamente a visão de Deus, é isso que a gente tem que desejar para nós. Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim. Deus serve-se dos anjos como seus ministros e especialmente confia a muitos deles o ofício de nossos guardas e protetores. Ou seja, eles são ministros de Deus, eles recebem missões da parte de Deus para cumprir. Um exemplo claro que nós temos disso é o grande arcanjo São Gabriel, que recebeu, acho que a maior das missões, que era anunciar a Virgem Maria de que ela seria a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Sim. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar o seu auxílio e seguir as suas inspirações e ser-lhe reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Ou seja, nós temos que ter uma devoção verdadeira ao anjo da guarda, honrá-lo, amá-lo, implorar o seu auxílio durante vários momentos da nossa vida, né? Seguir as inspirações que nos dá, porque às vezes o anjo da guarda nos inspira a seguirmos alguns caminhos, alguns propósitos. E nós temos que reconhecer e louvar a Deus pela assistência que Ele nos dá. Se não fosse o anjo da guarda, muitos de nós já estaríamos perdidos e até mesmo mortos. Quantos livramentos até físicos que o anjo da guarda nos dá. Bom, depois de toda essa explicação da criação dos anjos, o catecismo começa a falar sobre a criação do homem. Lembra que nós estamos no primeiro artigo ainda. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E na criação do céu e da terra engloba-se tudo aquilo que está presente
no céu e na terra, tá? Não somente de forma material, mas até de forma espiritual. Então, qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? No começo nós falamos da criatura mais nobre que Deus criou. E qual é a criatura mais nobre que ele colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. E o que é o homem? O homem é uma criatura racional composta de alma e corpo. Racional, porque tem razão. Composta de alma, porque tem uma alma que nos leva para Deus, é a nossa substância espiritual, e o corpo é a matéria. O que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é a substância espiritual dotada de inteligência e vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Ou seja, a nossa alma que nos dá a inteligência e nos dá a vontade que nos leva a cumprir aquilo que a inteligência quer que nós cumpramos, ok? Isso nos difere totalmente do resto da criação. Nós somos o corpo, mas nós temos uma alma que nos leva para Deus, diferente de toda a criação terrena, tá? Pode-se ver e apalpar a alma? Não se pode nem ver e nem apalpar a nossa alma, porque é um espírito, ok? A alma é espírito. A alma humana morre junto com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. Diferente do que pensavam alguns filósofos, tá? Nós tivemos filósofos na antiguidade grega que pensavam que a alma morria junto com o corpo, né? Mas o cristianismo não acredita isso. E de forma racional também é possível de provar de que a alma ela se separa do corpo, é uma substância espiritual. Como a alma é uma substância espiritual, não é capaz de que ela morra junto com o corpo, já que ela não é espiritual. Se ela fosse terrena, sim. O corpo é terreno, mas a alma não. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre nas suas ações e cada qual sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação e deixá-la de fazer ou fazer antes uma que outra. Ou seja, o que o catecismo está dizendo? Que todo homem é livre. Ele é livre nas suas ações, apesar de ele ser criado para Deus. Deus dá a ele liberdade. E todo homem experimenta essa liberdade. Todo ser humano experimenta. Ok? Quando você conversa com uma pessoa, se você perguntar para ela, você sente que você é livre? Ela vai dizer sim, porque ela pode tomar decisões a hora que ela quer. Né? Ela pode pensar numa decisão e tomar ela mais para frente, tomar alguma outra decisão antes dessa e vice-versa. Ok? Então todos os seres humanos são livres, independentemente de crerem em Deus ou não. Explicai com um exemplo a liberdade humana. Vamos lá, o exemplo que o catecismo dá. Se eu disser voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo, dizendo a verdade. Ou seja, somente o ato do homem dizer uma mentira já mostra que ele é livre. Porque ele sabe que ele poderia deixar de falar aquela mentira e ficar calado. Ou poderia dizer o que ele quer falar de um outro modo, sem deixar a verdade de lado. Então, o fato do homem escolher entre a verdade e a mentira já mostra que ele é livre. Porque Deus é pura verdade. Se o homem não fosse livre, o homem não seria permitido de falar a mentira. Mas Deus não corta a língua do homem quando ele vai falar uma mentira, nem corta o seu pensamento quando ele está pensando numa mentira. Então isso mostra a liberdade do ser humano. Isso é um exemplo clássico aqui que o catecismo usa, tá? Por que dizeis que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e amar a Deus e gozá-lo eternamente. Perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Ou seja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma dele é uma alma grande. É uma alma enorme. Olha só, o que o homem pode fazer? O homem, por conta da sua alma que é espiritual, ou seja, ela tem um fim espiritual e é racional, nos leva para a razão, ele é livre na sua ação, o homem é livre, é capaz de conhecer, e não somente de conhecer, mas também de amar a Deus e de gozá-lo eternamente, ou seja, de poder se alegrar, de estar com ele eternamente. Perfeições, essas são perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Isso quer dizer que nenhum animal, nenhuma criatura, nenhuma planta, nenhuma árvore, nada no mundo aqui criado pode ter isso que nós temos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Em que estado Deus criou os nossos primeiros
pais, Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa eles perderam pelo pecado, ou seja, Adão e Eva nasceram sem o pecado original. Mas eles que perderam, né? Eles foram responsáveis por essa doença espiritual que nós temos em toda a nossa humanidade. Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons? Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons que eles deveriam transmitir, juntamente com a graça santificante, aos seus descendentes. Quais eram esses dons? A integridade, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos à razão, ou seja, eles tinham uma integridade de tal forma que os sentidos deles não se sobrepunham à razão. Ou seja, eles tinham uma vontade de sexo, mas não era aquele sexo desenfreado. Por quê? Porque a razão controlava tranquilamente os sentidos, ou seja, não existia uma desordem. Você percebe que no mundo hoje existe uma desordem porque muitas vezes dentro de você tem vontade de comer na hora que não é para comer, você tem vontade de fazer sexo na hora que não é para fazer sexo, você tem vontade de fazer uma série de coisas que os seus sentidos te levam. O seu paladar te leva, os seus olhos te levam. E parece que você não tem razão, porque a razão não consegue mandar nos seus sentidos. Bom, isso não acontecia com Adão e Eva antes do pecado. Eles tinham total controle de si mesmos. Eles também tinham a imortalidade. Por quê? Porque eles não tinham o pecado. Então eles nunca morreriam se eles não tivessem pecado. Isso é um dom que todo ser humano também receberá lá na glória de Deus, mas receberia sem o pecado original. Tanto é que a Virgem Maria não morreu. Ela foi assunta aos céus, ela subiu aos céus, justamente porque ela não tinha o pecado original. Outro dom que eles tinham, a imunidade de todas as dores e misérias, ou seja, Adão e Eva não sentiam nem dor e nem sofriam por misérias. Ok? Não tinham fraqueza corporal. Por quê? Porque o corpo deles era um corpo glorioso. E a ciência proporcionada ao seu estado, ou seja, a inteligência do homem não era uma inteligência falha. O homem conseguia enxergar a verdade. Não da mesma forma que os anjos, mas conseguia enxergar a verdade. Hoje, quantos grandes pensadores ficam longe da verdade? Justamente por quê? Porque estão presos no pecado. Isso é culpa do pecado original que deixa a nossa razão obnubilada. Correto? E estão longe da verdade. Mas Adão e Eva, eles tinham total acesso a isso. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. Desobedeceu a Deus e quis ser como Deus, cometendo o mesmo pecado de Lúcifer. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus, pior dos castigos, né? E o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Tristeza, né? Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer para gozar uma vida eterna e gloriosa. Ou seja, eles seriam assuntos ao céu. Seriam assuntos ao céu, caso não tivessem pecado. Assim como foi a Virgem Maria. Estes dons, eles eram devidos ao homem? Estes dons não eram devidos ao homem por nenhum título, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais. E por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles a Adão e a toda a sua descendência. Ou seja, como Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, Deus privou o homem de todos esses dons. Toda a descendência de Adão e Eva, que somos nós, somos privados desses dons, e não por injustiça, mas por justiça. Porque nós não temos um direito de título desses dons. Nem Adão e Eva tinham. Deus deu porque quis. E já que eles desobedeceram, Deus tirou. É um ato de justiça. Este pecado é próprio somente de Adão? Este pecado não é só de Adão, mas é também nosso, embora por diverso título. É próprio de Adão porque ele cometeu com um ato da sua vontade. E por isso nele foi pessoal. Ou seja, o pecado da desobediência lá no Éden, em Adão foi pessoal. Por isso que ele recebeu o castigo pessoalmente. E é nosso ao mesmo tempo, porque tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano,
é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes. E por isso para nós é um pecado original. Ou seja, o Adão como pai da grande família, são todos os homens, quando ele comete um erro, a sua família, a sua descendência sofre com isso. Também tem parte nesse erro. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? Essa é uma ótima pergunta, que talvez vão perguntar para você algum dia. A resposta é a seguinte: o pecado original transmite-se a todos os homens, por quê? Tendo Deus conferido ao gênero humano, em Adão, a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou-se a natureza humana rebelde a Deus. É o que eu acabei de dizer. Como ele é a cabeça e o pai do gênero humano, quando ele abandona a obediência, perde os dons preternaturais, toda a humanidade, toda a descendência também abandona a obediência e perde os dons preternaturais. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão num estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons. Ou seja, todos nós, até mesmo aquela criancinha pequenininha que nasce hoje, já nasce rebelde contra Deus. Já nasce com a marca do pecado original e com a perca de todos os outros dons. Todos os homens recebem em si o pecado original? Sim. Todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus com singular privilégio, na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Nossa Senhora ela foi preservada do pecado pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda nasceria dela. Ou seja, foi os merecimentos de Nosso Senhor que deram a ela essa preservação do pecado. Depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens se salvar? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam se salvar se Deus não tivesse usado com eles de misericórdia. Ou seja, depois do pecado nós não teríamos o céu, se não fosse a misericórdia de Deus. Qual foi a misericórdia que Deus usou para o gênero humano? A misericórdia que Deus usou para o gênero humano foi prometer logo a Adão um redentor divino, ou Messias, enviá-lo depois a seu tempo para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. Ou seja, Deus já prometeu a Adão que mandaria o seu Messias. E ele prometeu através do quê? Através da descendência da mulher. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, se não me engano, no versículo 16, que Deus diz para a serpente: tu serás maldita, rastejarás, e a tua descendência será contra a descendência da mulher. A descendência da mulher vai te esmagar a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa descendência que Deus já está prometendo para Adão e Eva é o Cristo, que virá de Nossa Senhora. Então, Deus faz as coisas todas perfeitas. Ele pensa diferente de nós. Já naquele ato do pecado já existia uma remissão, já existia uma redenção para o homem. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. O homem tinha acabado de cometer o pecado. Deus tinha acabado de dar o castigo, mas também já tinha dado a remissão, a promessa da remissão, que viria depois com Cristo. E aí o catecismo termina essa parte sobre o primeiro artigo, dizendo: quem que é o Messias esperado? O Messias prometido. O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do credo. E com isso, nós finalizamos o nosso vídeo de hoje e nós vamos fazer um outro vídeo mais para frente falando sobre o segundo artigo do credo. Tá? O primeiro é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e nós encerramos hoje. E o segundo é e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nós vamos falar num próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ficado muito claro. E é o seguinte, se você tem dúvidas, escreva nos comentários. Coloque aí as suas dúvidas, coloque o que você achou do vídeo, né? Diga para mim o que é que você acha que dá para melhorar, o que é que você acha que dá para fazer a mais e qual é a sugestão de vídeo que você tem. Às vezes surgiu alguma dúvida sobre alguma coisa aí, você pode perguntar, porque dessa dúvida eu posso gravar um vídeo para te ajudar e ajudar uma série de outras pessoas que talvez também tenham a mesma dúvida que você. E acima de tudo, se inscreva no nosso canal, curta, ative o sininho para as notificações e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe com o grupo que você participa, porque muitos deles às vezes não fazem nem ideia do que é esse primeiro artigo da nossa fé. Então compartilhe para que eles aprendam, ok? Eu espero te ver no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Até mais.